Estamos iniciando agora a nossa aula bônus de revitalização labial. Para quem que é esse procedimento e por que eu quis trazer aqui para vocês? Porque muitas das pessoas, elas querem micropigmentação labial, mas elas querem naturalidade. Elas não querem acordar como se estivesse acordando com um batom vermelho na boca. Todos os meus cursos de micropigmentação agora gratuito aqui no YouTube. Isso mesmo, e com certificado. Tudo que eu lancei em todos esses anos de carreira agora estará disponível gratuitamente para você aqui no YouTube. E essa é apenas uma das aulas. Então já aproveita e compartilha com aquelas suas amigas que estão precisando se especializar ou precisando também de uma oportunidade. E tudo isso só está sendo possível por conta do Go Lips PMU Congress e do Go Grip. Não deixa de compartilhar e boas aulas para você. Querem aquela cor de boca saudável. Então eu vou mostrar para vocês como fazer essa técnica passo a passo para você atingir também esse público. Então vamos começar? O intuito desta aula é mostrar para vocês um procedimento passo a passo. Então tudo que se refere à higienização, biossegurança, tudo que você precisa de um procedimento completo, você já aprendeu anteriormente. Então agora eu vou mostrar aqui na prática para vocês como fazer uma revitalização labial. Vamos lá? Bom, pessoal, nós vamos começar aqui pela higienização. A gente já mostrou anteriormente para vocês como que faz isso, né? Então, eu primeiro vou limpando tudo aqui, o rosto dela, como eu já mostrei a importância antes, ó. Movimentos circulares. Tira praticamente toda a maquiagem da coitada da cliente, ficou 3 horas se maquiando, tá? Então, a gente vai fazendo isso sem dó, tá, gente? Porque às vezes elas choram, não tira minha maquiagem porque eu quero aparecer bonita no vídeo. Vocês tiram assim, tá? Tem que tirar tudo. E aí você vem limpando com o algodão, tirando todos os resquícios aqui de maquiagem, tudo que pode contaminar o nosso procedimento, tá? Ó, às vezes a gente limpa metade do rosto da cliente, ou também tem a opção, né, como eu falei antes para vocês, de pedir para a cliente já vir sem maquiagem, não tem problema, tá? A cliente já pode vir sem a maquiagem, facilita muito a sua vida. Ó, limpinho, cheirosinho. E agora nós vamos para o nosso... Evolução rápida e reconhecimento na micropigmentação. Você precisa ver isso aqui. Porque tudo é para vocês. Um evento para todos. Eu, Andréia Casagrande, criei o Go Lips PMU Congress. Eu tenho certeza que vocês vão voltar para casa de vocês transformadas. Venha comigo para o Go Lips PMU Congress. Próximo passo já, que é a marcação. Gente, o que nós vamos utilizar para marcação? A caneta que eu já mostrei para vocês antes, que é a caneta em gel, tá? Então, nós vamos marcar. Por que você vai marcar, Andréia, se você não vai fazer contorno? Bom, gente, tem duas coisas para falar sobre isso. Às vezes a gente quer fazer essa técnica sem contorno, uma revitalização labial bem bonita, porque a nossa cliente quer uma técnica natural, mas a cliente às vezes tem um lábio um pouco assimétrico, então a gente precisa marcar, e mesmo sendo uma revitalização, às vezes a gente precisa fazer um contorno, mesmo que seja praticamente transparente, para a gente corrigir esses pequenos detalhes do lábio da cliente. Neste caso desta cliente aqui, a boca dela é perfeita, maravilhosa. Mas para a gente não sair daqui do que a gente pode trabalhar, eu marco, tá? Isso é só para eu ter um controle do que eu posso fazer, até onde eu posso ir. Andréia, mas dá para eu trabalhar sem fazer a marcação? Se a boca da sua cliente é igualzinha aqui a dessa cliente, né? Certinha, não tem imperfeições, não tem assimetrias, pode. E o que você vai fazer para isso daí? Você vai esticando o lábio da cliente, que quando você estica, você consegue ver certinho onde é a zona vermelha e onde é a pele da cliente. Você vai trabalhar somente dentro da zona vermelha. Nunca, de jeito nenhum, em hipótese alguma, trabalhar na pele, como a gente já tinha conversado anteriormente. Então, nós vamos começar aqui pelo meio do nariz, gente, ó, tem que focar bem no meio mesmo, junto com o meio também do arco do cupido, eles têm que se encontrar, tá? Para ficar bem simétrico. Também, nós vamos respeitar sempre a zona vermelha do lábio da cliente. Eu não vou inventar nada aqui, gente, eu preciso trabalhar no que a minha cliente, ela já tem, tá? Isso vai dar muito mais naturalidade, mesmo porque nós estamos falando de uma técnica natural, nós não estamos falando de um efeito batom.
Ah, André, então você está querendo me dizer que no efeito batom eu poderia mudar a estrutura do lábio da cliente? Alguns detalhes sim, mas desde que seja no que a cliente tem, sem ficar inventando muita coisa, entendeu? Porque quando a gente inventa muito, a gente corre riscos gigantes de ter problemas no futuro, né? Porque se a gente trabalha na pele dela e não na zona vermelha, as cores elas vão ficar diferentes e no futuro você pode ter um efeito aqui de batom borrado. Então, ninguém quer ficar com aquele efeito de batom borrado e a sua cliente provavelmente vai te procurar daqui a alguns anos, né? 2 anos, ela vai te procurar para reclamar. Então, tente trabalhar o mais natural possível. Sempre lembra daquela frase, menos é mais? Funciona pra caramba essa frase, menos é mais, tá? Então, não exagerem, não é um preenchimento labial, e sim uma micropigmentação labial, certo? Agora, nós vamos fazer o acabamento aqui, tá? Ó, lembre sempre da importância deste acabamento, a gente até já comentou, mas eu vou reforçar sempre para vocês isso, tá? A importância do acabamento, porque é ele que vai definir aqui o resultado do seu trabalho. Essa marcação que você está fazendo, é exatamente ela que vai definir o desenho, o formato dessa boca que você vai trabalhar. Lembra de pedir para sua cliente sentar para finalizar esse desenho, tá? Eu finalizo aqui, eu faço alguns acabamentos com ela deitada, mas depois eu peço para ela sentar para a gente ver se tá bem simétrico, tá? A gente sempre precisa finalizar com a cliente sentada. Não pode ser com a cliente deitada. Já vi muitos casos na internet das pessoas fazerem finalizar com a cliente assim, deitada, e quando a cliente levanta, depois de finalizado o procedimento, a micropigmentação labial ficou torta, ou até mesmo as sobrancelhas, né? Então, sempre com a cliente sentada. Vou reforçar aqui, ó. Quando sai, você pode reforçar sem problema nenhum. Mesmo porque não entrou em contato com sangue, com nada ainda aqui, tá? Então, não tem problema utilizar a caneta, se caso sair. Nos pontos que você tá trabalhando também, saiu a caneta, quero passar novamente, posso? Pode, só não pode passar em cima de sangue, né, gente? De secreção, de linfa, aí vocês não podem passar, mas com a boca sequinha pode. Agora, eu vou pedir para minha cliente sentar já, e aí depois eu vou mostrar o procedimento, o resultado para ela, ver se ela aprova. Bom, já finalizamos aqui a marcação. Notem que está bem fininho, com o acabamento perfeito, exatamente da maneira com que nós queremos que fique a revitalização labial dela. Então, a cliente já aprovou também. E agora, nós vamos começar a aplicação do anestésico, tá? Então, a gente deixa o anestésico aqui em 5, 10 minutos, mais ou menos, antes da gente começar o procedimento. Então, vamos começar agora aqui colocando a pomada, tá? Nós vamos colocar a pomada anestésica. Eu vou pegar com um palitinho aqui. Ó. Abre a tampinha. Cuidado para não contaminar a sua pomada, tá? Então, eu sempre pego com uma colherzinha descartável e fecho já, tá? Não deixa aberto em cima da sua bancada também, para não ter nenhum tipo de contaminação. Aí, eu coloco na minha luva o anestésico e venho passando com um microbrush mesmo, tá? Ó. Então, eu venho passando, dando aquelas batidinhas. Não fico passando muito em cima do contorno, pra gente não perder o contorno. Enquanto, gente, eu vou deixando a minha pomada aqui, ela fazendo o efeito, não percam tempo do procedimento. O que vocês podem ir fazendo? Vocês vão abrindo a agulha da cliente, vão regulando o dermógrafo, tudo certinho, deixa tudo preparado, misturando a cor que você vai utilizar, tá? Isso faz com que você ganhe tempo no procedimento. Então, se você ficar muito tempo aqui esperando, 10 minutos agir o anestésico, e só depois você começar a arrumar o seu dermógrafo, você perdeu um tempão disso. Então, aproveita, conversa com a sua cliente, mas vai conversando e fazendo, né? Então, agora é só aguardar aqui esse período de 10 minutos e eu já vou abrindo tudo, preparando tudo para o atendimento dela e vou mostrar a cor que eu vou utilizar aqui para vocês também, tá?
A pomadinha que sobrou da minha luvas, eu coloco aqui na minha bancada onde está descartável, né? Todos os meus materiais descartáveis, num lugar onde não tem contaminação. Se eu precisar reaplicar durante o procedimento, eu posso, tá? Mas eu evito o máximo. Então, vamos lá. As cores que eu vou utilizar aqui é a cor Passion e o Rebel da gama Pigments, tá? Eu vou usar mais Passion do que o Rebel. O Passion é uma cor rosa, é uma cor rosé, digamos assim, né? Aquela cor nude que às vezes a nossa cliente pede. E eu vou utilizar umas gotinhas do vermelho para dar um pouquinho mais de tom nesse nude, para ficar uma boca natural, mas também ficar um pouco de cor, porque essa cliente quer um pouco de cor também, não quer extremamente natural. Andréia, minha cliente quer extremamente natural. Posso usar só um ou só o outro? Pode. Ainda, para deixar ainda mais natural, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar junto com a mistura o diluente da própria marca, tá, gente? Então, quando eu vou diluir o pigmento, eu sempre opto por o diluente da mesma marca. Eu não vou ficar inventando coisas para diluir esse pigmento para a gente não ter problemas no futuro, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou usar 5 desse Passion, que é o rosé aqui, tá? Que é um nude, digamos assim. E vou usar 2 do Rebel. 5 para 2 e 2 do diluente, certo? Então, 5 do rosa, 2 do vermelho e mais 2 do diluente. Aqui nós vamos abrir o anel, certo? O anel descartável. Não pode ser reutilizado e nem na mesma cliente. Depois do procedimento, ele deve ser descartado, tá? Não economizem no procedimento, não fique guardando agulha, guardando coisas, dá para reutilizar. Não, não dá. A partir do momento que você utilizou aqui, já está contaminado, inclusive, se eu quiser usar na mesma cliente, já está contaminado, não dá, certo? Bom, o pigmento, ele tá encapado aqui, como eu já mostrei para vocês, a maneira correta de fazer isso, né? Ó, ele tá encapado com o plástico filme, pra gente não colocar a nossa mão aqui e não contaminar. E outro detalhe importante, chacoalhar o pigmento, certo? Se a gente não chacoalha o pigmento, a gente acaba trabalhando somente com os veículos dele e não com a tinta. Então, a gente precisa... Isso que a gente faz é praticamente como se a gente estivesse formando a tinta, né? O pó tá aqui embaixo, os veículos aqui em cima e a gente está misturando para realmente se tornar uma tinta, certo? Então, vamos lá. Chacoalhei bastante. Então, 5 gotas do rosa, lembra que a gente combinou? 1, 2, 3, 4, 5. 2 do vermelho. Também vou chacoalhar bastante. E aí, eu vou pingar 2 gotas do vermelho, certo? Vamos lá. 1, 2. 2 gotas do vermelho Rebel. E 2 do diluente. Não precisa chacoalhar o diluente, tá, gente? Vai no automático, né? A gente acaba querendo chacoalhar também. O diluente não precisa. O diluente, para vocês entenderem, é o veículo das tintas, tá? Ó. 1, 2. 2 do diluente. Acabou. Daí a gente vai fazer o quê? A gente vai misturar. E aí a gente vai começar a nossa técnica de revitalização labial, que é a nossa técnica natural, linda, maravilhosa. E não vamos fazer contorno, tá bom? Nós vamos direto para a técnica. Agora eu só vou remover o excesso também do anestésico que está aqui agindo ainda na boca dela, pra gente poder começar a técnica. E eu vou abrir a agulha, regular o dermógrafo, certo? Vamos lá. O dermógrafo que eu vou utilizar aqui é o Dermapen Plume, tá? Esse dermógrafo é o que eu estou utilizando nesse procedimento, porém você pode utilizar o dermógrafo que você tiver, você não precisa adquirir um dermógrafo novo para conseguir fazer o procedimento, certo? Então, a agulha que nós vamos utilizar, agulha de uma ponta 0,30, também da mesma marca do dermógrafo, tá? Ó, a gente abre aqui na frente da cliente, certo? Posso, Andréia, trabalhar com agulha de 2 pontas nessa técnica ou de mais pontas? Pode, é só você fazer o movimento de pêndulo, tá? Eu prefiro sempre agulha de uma ponta, acho que o resultado fica muito melhor, certo? Para esta técnica. Agora, nós vamos ligar, regular aqui.
e vou deixar em livre. 1,5. Você é micropigmentador e atua na área, já imaginou estar em um ambiente presencial com os maiores nomes da micropigmentação se especializando? Isso mesmo, aprendendo técnica passo a passo, que são replicáveis pós-evento. Não apenas palestras e tudo mais, não. São conteúdos de curso no palco, para você realmente ter o seu faturamento transformado logo após o evento. Até agora, todas as palestras incríveis. É o passo a passo das principais técnicas e mais atualizadas do mercado, onde você vai poder acompanhar e replicar pós-evento. Com isso, você vai faturar muito mais com os procedimentos, com as clientes que você já tem, vai aprender a vender mais para elas, a se posicionar melhor e vai trazer o que há de mais atual do mercado. Além de mais de 50 artistas apresentando suas técnicas variadas da área da micropigmentação. Este é o Go Lips, onde cada momento no palco é um passo para o futuro mais brilhante e belo na arte da micropigmentação. Vem comigo para o Go Lips P1000 Compress. Vou proteger o meu aparelho e começar a técnica, certo? Então, a gente regulou aqui em 1,5 a agulha para fora do dermógrafo. Proteger aqui. Bom, gente, então, a gente vai esticar bem, tá? Com o indicador e o dedo polegar, tá? E a gente vai fazer a técnica bem próxima ao contorno. Então, vamos lá, ó. Quanto mais a gente esticar para essa técnica, melhor, tá? Então, vai vindo, ó, passando, é uma única passada. É como se eu saísse daqui e fosse até lá embaixo, tá? Ó. Conta até 3, que fica mais fácil, ó. Por passadinha, ó. Aqui também, gente, ó, a técnica... Basicamente, é isso aqui, ó, não tem segredo, gente, ó. Você escuta o barulhinho do reco-reco na pele, ó. Você sente uma vibração também. O que vocês estão vendo aqui, gente, não é sangue, tá? Tem um pouquinho, sim, de sangue, mas a maioria é o pigmento, então... Bem tranquilas. Então, a gente vem, pessoal, até próximo do arco do cupido aqui, dando a primeira passada, ó. Conta até 3, desce, tá? E se necessário, você volta, não tem problema, ó. Chegamos aqui no arco do cupido, ó. Sem forçar muito a mão para não marcar demais. Lembra que a gente quer naturalidade? Ó. E agora a gente vai limpar pra gente ver como que tá se comportando esse pigmento aqui na pele dela, tá? Na boca dela. Então, vamos lá. Ó, eu vou limpar só esses onde a gente já passou, ó. Já pigmentou aqui, gente, ó. Super legal. Super, super, super. Porque a gente quer naturalidade, se a gente começar a pigmentar demais aqui, o que que pode acontecer? Pode ficar muito batom, né? E não é isso que a gente quer. A gente quer uma técnica mesmo que a cliente chegou pedindo, lembra que a cliente chegou pedindo? Uma técnica natural, que ela quer acordar com a boca como se ela tivesse com a boca saudável somente e não com cor de batom, ó. Perfeito. Eu consigo até mostrar pra vocês a diferença do ponto onde já está pigmentado e aonde ainda não está pigmentado, certo? A gente não tá fazendo contorno. Agora, nós vamos finalizar aqui pro outro lado. Bom, pessoal, uma dica importante para vocês, ó, perto do contorno, para fazer acabamento, ó, vocês vêm dando umas batidinhas assim, ó, sem marcar, tá? Sem ralar muito, para você conseguir ter um resultado bem legal, tá? E sem ficar falhas perto do contorno. E os lugares que estiverem mais branquinho, vocês passam novamente. Agora, gente, do arco do cupido para este lado. Então, eu venho puxando também
fazendo a técnica de pêndulo, né? Ó, a gente quer naturalidade, estica bem. E cuidado para não passar muitas vezes. Se você vai passando muito pixel, o que que acontece? Ele vai virando um efeito batom, tá? Por quê? Porque quanto mais pixel você faz, mais a cor fica fechada. E nós queremos só naturalidade aqui, certo? Ó. Então, vocês sempre vão escutar esse barulhinho na pele, como se a pele estivesse raspando mesmo, ó. Se não tiver esse barulhinho e dá uma leve tremidinha na pele, não tá fixando, ó. Eu consigo sentir com o meu dedinho aqui, ó, que eu tô apoiando, o quanto a pele tá vibrando. Caminhando. Cuidado para não ficar passando perto do contorno, para não ficar um contorno, tá? Então, a gente passa e já vai tirando. Depois a gente vem fazendo acabamento, sem problema nenhum. Ó. Pronto, gente. Vamos limpar agora. É rapidinho. Vamos lá, vamos limpar. Abre a boca um pouquinho. Obrigada. Ó. Vocês conseguem ver, ó? Só de esticar a pele dela aqui, eu consigo ver que está tudo pigmentado, tá? A gente não precisa ficar passando muitas vezes. Se a gente passar muitas vezes, daí já não é mais uma revitalização, se torna um efeito batom, tá bom? Agora, nós já vamos para a parte de baixo. Bom, pessoal, então vamos começar aqui na parte de baixo. É a mesma técnica, tá, gente? Ó, eu posso fazer o pêndulo e contando até 3 e caminho, tá? Ó, fez o barulhinho na pele, né, do reco-reco, ó. Eu já vou caminhando também, ó. Ó. Não tem segredo para deixar natural, só se vocês quiserem ficar vendo cor aqui, tá? Então, a naturalidade vem até aqui mesmo, essa contagem que eu falei para vocês, ó. E vou caminhando. Certo? Treinem bastante esse movimento, que é bem importante para vocês conseguirem executar a técnica com precisão mesmo, vocês precisam treinar, tá? A Andrea, é normal sair sangue? É normal, tá, gente? É normal. A hora que a gente limpar aqui, já para, então... Vou limpar. Ó. Já está a técnica todinha aqui, ó, já tem uma implantação total aqui desse local que nós já passamos, ó. O que que eu tô usando aqui, gente, essa pomadinha que eu tô passando, só pra vocês entenderem, é a pomadinha Easy In, tá? Ela ajuda a minimizar aqui, ó, o sangramento, e a gente já pode caminhar, tá? E agora, gente, a gente vem finalizando, a técnica é a mesma. Lembra que eu ensinei pra vocês lá no treino como fazer esse movimento correto, tá? Ó, se vocês fizerem essa contagem, gente, é muito rápido para acabar. Eu posso vir sem a contagem e descer e subir 3 vezes, no caso, ou eu posso já fazer assim, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Chegou, acabou. Caminha. Ó. Próximo do contorno, sem marcar muito. Ó. Sempre tomem cuidado com esse cantinho aqui, gente, que esse cantinho, ele é o bendito que gosta de ficar marcado. Então, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba marcando demais ele, ó. Ó, estica bem. Aqui dá até pra fazer menos de 1, 2, 3 nesse cantinho, tá? Porque o bichinho gosta de pegar. E limpou. Ó. Tô vendo só um ponto bem aqui no meio do lábio que não pigmentou, que provavelmente eu não passei ali, tá? Mas de resto, ó, finalizado praticamente essa boca. Então, ó. Só aqui.
que provavelmente eu não passei direitinho aqui a cor, tá? Ó. Agora sim. Finalizado. Bom, pessoal, finalizado aqui o procedimento, eu vou mostrar bem de pertinho para vocês verem como que ficou. Olha só, quando a gente estica aqui, ó, a boca da cliente, você consegue ver certinho que está todinho pigmentado, ó, numa mesma cor. Não tem degradação de cor, é uma mesma cor no lábio inteirinho. Então, por isso que eu falo, tomem cuidado para não ficar colocando muita cor, depois vira um efeito batom, tá bom? Então, você quer naturalidade, acaba aqui. Faz as passadas e finalizou, tá bom? Então, esse é o resultado da nossa revitalização labial. Finalizado aqui o nosso procedimento, então, de revitalização labial. Ó, você que está assistindo, não esquece, faça um resumo desta aula com as suas palavras, o que você entendeu de cada passo. Isso vai melhorar muito o seu aprendizado. Lembrando que esse procedimento aqui de revitalização é para aquela cliente que tem medo de colocar muita cor nos lábios. Ela quer fazer a micropigmentação labial, mas ela ainda tem medo. Então, você vai oferecer para essas clientes ou para um lábio masculino, dependendo, se o cliente quiser também, você pode utilizar essa técnica, ok? Então, acabamos aqui a nossa aula. Fiquem com Deus e tchau, tchau!